Em nossas pesquisas que fizemos, já há 4 anos estudando esse assunto, mais diretamente, nós encontramos diversas explicações de origens das diversas artes liberais. Mas a origem e o princípio das artes liberais que mais nos chamaram a atenção foi aquela que explica que a origem das artes liberais se deu no reinado de Salomão. Então, a partir do tempo de Salomão, esses 7 ramos da ciência foram incorporados por diversos povos da antiguidade. E principalmente reunidos na Grécia e em Roma também, pelos gregos, pelos romanos, por pessoas, né, como Homero, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Virgílio, Cícero e muitos outros nomes, né? Porém, cada uma dessas artes era estudada em separado. Já existia uma certa ligação entre elas, mas foi só com o advento do cristianismo mesmo que todas elas foram organizadas em um sistema educacional. Então, a partir do advento do cristianismo, esses primeiros sábios cristãos, conhecidos como Agostinho de Hipona, Santo Agostinho e Boécio, principalmente, eles organizaram as artes liberais num sistema educacional completo, né? Organizaram essas 7 artes e batizaram elas de Trivium e Quadrivium. Então, eu vou pedir para a Isa dar continuidade à explicação do Trivium e do Quadrivium. Isa? Então, se me permite, eu vou dar uma retomada aqui e falar um pouco mais a respeito de como nós descobrimos essa ligação das artes com o Templo de Salomão. Nós encontramos duas fontes que mencionam isso. É uma pesquisa histórica de uma juíza do trabalho chamada Lídice Canella, que fez uma pesquisa a respeito do reinado de Salomão, e ela, no livro dela, relata que no Templo de Salomão, essas 7 disciplinas elas eram ensinadas. E a outra fonte que nós encontramos é um monge da Idade Média, o Alcuino de York, né, um desses sábios que o Tiago mencionou, que ele faz uma menção muito, muito bonita a respeito de Salomão. Ele diz assim, né, que Salomão, por quem a sabedoria cantou por si mesma. E eu acho isso muito poético, muito bonito, e é uma imagem de linguagem que transmite bem a essência do rei Salomão. E para mim também faz todo sentido que essas 7 artes, essas 7 disciplinas, elas tenham origem no reinado de Salomão, porque, como o Tiago disse, elas são um conjunto uno e elas são o caminho, elas proporcionam, num todo, a instrução da ciência material, mas elas não perdem de vista também a instrução da ciência espiritual. Então, ao passo que o aluno ele recebe, né, educação a respeito das coisas materiais, ele também volta o seu olhar para o mundo além, para a casa do Pai, que é o lugar onde todos nós um dia, graças a Deus, vamos chegar. E elas são divididas em Trivium e Quadrivium, mas esses nomes eles são latim, às vezes não podem ficar de muito fácil compreensão para as pessoas. O Trivium, ele é a arte da palavra, ou então da ciência da palavra, com, primeiramente, a gramática, onde o aluno ele aprende a escrever com correção, desenvolve uma boa leitura e uma boa escrita. O objetivo da gramática é esse, é ensinar a correção gramatical para que ele possa se expressar textualmente bem. E nós temos também a retórica, que esse nome é um pouco antigo, nós podemos atualizá-lo e dizer que retórica é oratória.
que nos proporciona, né, proporciona ao estudante uma boa escuta e também uma boa expressão oral, que ele possa se comunicar bem, com precisão. E nós temos a lógica, ou então dialética, que é um nome um pouquinho mais difícil, que visa proporcionar àquele estudante um bom entendimento das ideias, para que ele seja investigativo e possa trabalhar o seu discernimento e saber distinguir uma coisa de outra, saber distinguir aquilo que não é bom e aquilo que é bom. Ela é uma arte considerada antigamente dos cientistas, enquanto a oratória ela já era uma arte das pessoas públicas, a lógica era uma arte voltada também para o cientista, para a busca da verdade científica. E nós temos o quadrivium, que são a arte dos números. E a arte dos números ela não fica restrita apenas a cálculos, como a gente tem hoje. Eles se utilizavam das artes dos números, que é a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, também para compreender a natureza. Então, eles buscavam a harmonia dos números para compreender a natureza, para entender melhor os ciclos da natureza. Isso é muito visível na música e também na astronomia, porque a música ela não era somente música aplicada. Eles estudavam, né, a matemática aplicada na música, mas também estudavam a repercussão que a música tinha no humor humano. Isso até o Daniel pode até falar melhor. Tem um livro dessa pessoa chamada Boécio, que fala que a música é muito importante para o ser humano, porque conduz os sentimentos do ser humano. E ele até menciona o Platão no livro dele, que fala: se você quiser destruir a cultura de um povo, quiser dominar um povo, destrua a música. E eles também... O que existe nos ciclos da natureza, nas estações do ano, nas fases da lua e no ciclo do sol. Então, num sucinto, assim, as artes liberais, elas não se tratam apenas de uma mera aula de religião. Elas são, na verdade, uma busca de instruir, proporcionar instrução material, mas também proporcionar instrução espiritual para as crianças, para que elas possam ser capazes de compreender a realidade, capazes de perceber a verdade e também serem capazes de viver segundo essa verdade e essa realidade em suas vidas.